Bom, doutor, bom dia. Agora a gente está gravando a nossa entrevista. Obrigado por aceitar o convite da Zagu novamente. Oi, Vitor, tudo bom? Bom dia. Bom Para mim é um dia. prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, galera, como vocês sabem, o doutor Caio é infectologista. Ele é super famoso, inclusive, está sempre no bem-estar, né, doutor? Não quer dizer nada. Bom, doutor, eu queria primeiro fazer uma comparação com a nossa primeira entrevista. Lá atrás, no comecinho da pandemia, a gente discutia alguns assuntos, principalmente do que era o coronavírus e até onde ele poderia chegar, certo? E eu queria meio que fazer essa comparação. É, Você achava no começo que o coronavírus ia tomar essas devidas proporções, passando já de 120 mil mortes no Brasil? Olha, eu sempre sou mais otimista, eu achava que não. Mas à medida que a gente foi conhecendo e entendendo melhor essa dinâmica, à medida que a pandemia se estendeu muito para a questão política, aí a gente começou a entender que o carro ia desandar, né? Não tinha freio. Então, infelizmente, os rumos dessa pandemia foram outros daquele esperado, ou pelo menos aquele que a ciência poderia contribuir. Eu acho que, nesse sentido, a política extrapolou a ciência. Todos nós sabemos aí os desmandos, as mazelas que aconteceram, e, infelizmente, tomou esse rumo tão triste, tão trágico. E a gente está gravando essa entrevista numa terça-feira, dia 8/9, um dia antes de um feriadão que teve aí. Um E a dia gente. depois, Oi? um dia depois. Um dia depois, isso. E a gente viu as praias do nosso litoral lotadas, certo? Mas apesar da. Aí eu te pergunto. Os veículos de comunicação vêm apontando cada vez mais queda no número de contaminados e, consecutivamente, também no número de mortos. Aí eu te pergunto, essa queda é um sinônimo de despreocupação? A gente pode começar a se despreocupar? Olha, essa queda não é consistente. Os números ainda são poucos, são pequenos. Eu acho que não dá para baixar a guarda. Eu acho que esse feriadão vai ter repercussão lá na frente, né? A gente vai ter que esperar mais uma semana aí para dizer se o feriadão teve algum componente aí de piora ou não da epidemia. O que acontece com esse feriadão? Nós não temos uma linha, nós não temos um comando, nós não temos uma postura governamental que possa impor um certo tipo de comportamento para os brasileiros, e os brasileiros se sentem totalmente à deriva. Não temos uma orientação, uma, uma, uma linha para a gente seguir. Então, virou essa bagunça, cada um faz o que acha que tem que fazer, cada estado tem a sua independência, cada prefeitura tem a sua independência, não há uma norma, não há um protocolo rígido que possa nos ajudar a enfrentar essa pandemia. Então, a coisa está totalmente banalizada, totalmente sem rumo, desenfreada, e a gente vai ver os reflexos daqui a uns dias. E o senhor acha, né? Aí uma visão mesmo pessoal. Até esse ponto da quarentena, da pandemia, a nossa sociedade se comportou bem, seguindo as regras, ou ela deixou muito a desejar? Olha, eu acho que a sociedade fez o que podia fazer. A nossa sociedade é muito heterogênea, e a gente não pode culpar o comportamento da sociedade. A sociedade, como sendo um país de muitas diferenças, muita diferença em todos os níveis, sociais, culturais, a gente não pode esperar um comportamento uniforme da sociedade. E as pessoas têm que viver, têm que sair aí para
para vender o almoço para poder comer à noite. Não tem, são muito distantes os segmentos da sociedade. Então, não dá para culpar a sociedade. Dá para culpar, sim, os dirigentes, os formadores de opiniões, dá para culpar os responsáveis, ou melhor, os que hoje estão se comportando como irresponsáveis, e a sociedade está sem rumo. Eu não culpo o povo, eu culpo as autoridades que deveriam, sim, organizar e fazer cumprir protocolos no sentido de frear, pelo menos, essa pandemia. E agora eu queria te fazer uma perguntinha até um pouco mais técnica, que é mais ou menos num viés assim, diante dessa pandemia, né, as entidades de saúde, elas conseguiriam acelerar o processo da fabricação de vacina, ou é realmente um protocolo que tem que ser seguido independente da situação? Eu não entendi bem a pergunta, mas eu vou tentar falar alguma coisa a esse respeito. É se as entidades de saúde elas poderiam acelerar o processo dessa fabricação de vacina ou não, ou se elas realmente não podem pular nenhuma etapa. Ah, tá. Não, existem protocolos muito rígidos para você fabricar uma vacina. Não pode pular etapas em função da epidemia, mas há necessidade de altos investimentos na tecnologia. Eu acho que, nesse sentido, os institutos como o Butantan, aqui em São Paulo, Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, eles tomaram uma posição muito correta. Eles se adiantaram e não ficaram esperando aval de Brasília para tomar as providências. Fizeram parcerias com quem tem que fazer, fizeram parcerias sérias, estão importando a tecnologia para montar as vacinas aqui nesses grandes centros, e eu acho que, nesse sentido, essas instituições agiram com independência e muito corretamente. Tanto que, provavelmente no início do ano que vem, nós já teremos essa vacina para ser distribuída para a população. Apesar da sinalização já de Brasília de que ninguém vai ser obrigado a tomar, isso é um erro muito grande. Não pode falar isso. Eu acho que todos nós somos obrigados, temos o dever de tomar essa vacina. Uma vacina que tem todos os componentes para dar certo. É uma vacina que realmente vai ser muito robusta em termos de resposta de anticorpo. Uma vacina ensaiada que cumpriu todo o protocolo de como se faz uma vacina. Usou a tecnologia de uma maneira muito séria, e a gente tem que elaborar protocolos de distribuição da vacina. E, na minha opinião, todos os brasileiros têm que tomar essa vacina. Como vai ser, quais vão ser os grupos prioritários, nós ainda não sabemos. Mas que todos terão que tomar, sim, todos terão que tomar, porque é uma vacina extremamente segura. Perfeito. E após essa vacinação, a gente já tem essa informação de quanto tempo o nosso corpo já fica imune à doença? Ou é algo padrão, sei lá, 3 dias, horas? Como que funciona? Quanto tempo fica imune depois da vacina? A gente tomou a picada da vacina, em quanto tempo a gente já está imune ao coronavírus? Olha, ainda não tem essa resposta. Existem alguns tipos de vacinas que são diferentes uma das outras. Então, isso é um grande sucesso, porque as vacinas não são todas iguais. As tecnologias são diferentes. A produção dessas vacinas são diferentes. Então, tem vacinas que seguem mais ou menos os moldes das vacinas tradicionais. Tem vacinas completamente diferentes daquelas que nós conhecemos, usando carreadores de proteínas do coronavírus através de outro vírus. Existem vacinas genéticas, cuja tecnologia até hoje nunca foi aplicada. E, nesse sentido, só queria deixar o alerta que essas vacinas são mais seguras do que as vacinas tradicionais,
porque elas são praticamente inteirinhas feitas no laboratório. Então, elas não têm componentes perigosos, vamos dizer assim, do coronavírus, que possa fornecer uma doença, que possa injetar alguma proteína e que, através dessa proteína, você pode ficar doente ou adoecer. São apenas fragmentos genéticos dos vírus. Então, é uma revolução em toda a tecnologia de vacinas. E, nesse sentido, foi muito bom, porque a humanidade e os cientistas aprenderam a fazer novas tecnologias através dessa vacina. E, daqui para frente, se enfrentarmos novos desafios, nós teremos essa tecnologia já implementada e poderemos atuar de forma mais rápida ainda. Perfeito. E doutor, você comentando, me veio uma pergunta que nem estava no roteiro, que é a seguinte: relembrando a nossa conversa, a nossa primeira conversa lá atrás, a gente já falava em questões de reinfecções, né? E a gente viu muitos na mídia casos de pessoas que pegaram coronavírus mais de uma vez. Isso era possível? Isso é possível? Ou é apenas uma pequena mutação no vírus que o torna parecido com o coronavírus, mas é o mesmo? Como que funciona? Olha, Vitor, do jeito que você está falando, parece que isso é um fato consumado, mas não é. Ainda não tem provas de que há reinfecções. Existem muitas pesquisas nesse sentido, mas ainda não se bateu o martelo dizendo que pode haver novas infecções ou reinfecções deste mesmo vírus. Tanto que as manchetes eram supostos casos de reinfecções da Exatamente. Covid-19. Exatamente. Nesse sentido é que estão sendo atendidos pacientes que já tiveram o quadro agudo alguns meses atrás, e esses pacientes, que são, felizmente, são muito poucos, estão sendo avidamente estudados para saber o que está acontecendo. Se é uma nova infecção ou se é resquício da infecção anterior. Quem sabe a infecção anterior, lá na fase aguda, não foi suficiente para ver uma produção de anticorpo alto, no sentido de causar uma proteção desse indivíduo para outros desafios frente ao vírus. Então, admite-se a possibilidade de que pessoas, algumas fabricam altos níveis de anticorpos e ficam imunizadas, outras não fabricam altos níveis e, consequentemente, pode adquirir a infecção outras vezes. Tudo depende ainda do estudo da resposta desses anticorpos, que a gente ainda não tem eles para poder divulgar. Perfeito. Melhor resposta mais clara impossível. E acho, doutor, acho que a penúltima pergunta, que depois eu tenho uma surpresa aí, né? Uma pergunta surpresa, digamos assim. Tá. Eu queria saber o seguinte: é provável que daqui a alguns anos a gente tenha uma nova pandemia? Olha, eu acho que o que a ciência está dizendo é que essa pandemia causada pelo coronavírus, ela vai adquirir um comportamento sazonal. O que é isso? Um comportamento igual ao da gripe, igual da influenza, né? Gripe e influenza é a mesma coisa. Então, a gente sabe que a gripe nos meses frios, ela vem. Todo ano ela vem. No hemisfério norte, nos meses frios, no hemisfério sul, nos meses frios. Por isso que a gente tem que tomar a vacina da gripe sempre. Então, são ínfimas modificações no vírus da gripe que propiciam novas infecções. Então, parece que vai acontecer também com o coronavírus. A gente não sabe com qual frequência. Se virá todos os anos, se virá anos ímpares ou anos pares, isso a gente ainda não sabe. Mas provavelmente haverão novos surtos do coronavírus e daí a necessidade das vacinas serem também anuais ou bienais, mas enfim, recorrentes, como é o da vacina da gripe. Ou seja, a gente pode ter uma pandemia, mais uma pandemia de coronavírus, né? Um coronavírus modificado, mas vai ser mais fácil de controlá-la. Com certeza, porque a humanidade não vai ser pega de surpresa frente a um vírus completamente novo.
as vacinas serão adaptadas aos vírus, aos coronavírus que eventualmente virão sazonalmente. Perfeito. E doutor, uma dica para... Você tem alguma dica, alguma sugestão para os nossos tripulantes, né, para os nossos associados realizarem no dia a dia, dentro do avião, dentro do sistema de operação? Olha, você sabe que, por incrível que pareça, o avião parece que é é um meio de transporte muito seguro, no sentido de renovação de ar. Tem Porque são os saído, mesmos usados nos hospitais, né? tem saído alguns trabalhos mostrando que muito poucas pessoas se infectaram dentro dos aviões. Isso é muito interessante. O que se acreditava há poucos meses que avião era tanto que faliram e perderam bilhões e bilhões em função do potencial perigo que seria a transmissão do coronavírus dentro de uma aeronave. Hoje está se mostrando que uma aeronave, por exemplo, é muito mais segura do que andar de metrô nesse sentido, ou do que andar de ônibus de transporte coletivo, né? Porque Aqueles ônibus abarrotados. Oi? Aqueles ônibus abarrotados. Pois é. E também é interessante também que eu li que as pessoas obrigatoriamente têm que usar máscara, não tem dúvida nenhuma, tem que usar álcool gel, tem que manter, na medida do possível, o distanciamento. E é interessante que as pessoas falam pouco durante os voos, né? Isso é muito interessante. Então, há menos oportunidade de haver disseminação do vírus dentro da aeronave. Então, o uso de máscara é fundamental, é absolutamente imprescindível, né? Você usar máscara durante o voo inteiro e usar máscara não é durante o voo apenas, usar nos aeroportos, em todos os lugares, a partir do momento que você sai de casa até você retornar. Perfeito, doutor. Ó, conseguimos acabar no tempo que você Bom, gostaria aí. Eu só um queria prazer. agradecer novamente. Você gostou da conversa? Você acha que faltou alguma coisa? Não, eu acho boa, eu fico sempre à disposição, acho que você deu uma atualizada aí na pandemia, você fez as perguntas que não se faria quando nós fizemos aquela primeira entrevista, né? E muito legal, estou à disposição, sempre que precisar, contar comigo, tá bom, Vitor? Tá ótimo, doutor. Muito obrigado aí, por esclarecer. E a Azagol, em nome da Azagol, a gente agradece muito a sua participação. Obrigado, um prazer. Tchau, Valeu, tchau. doutor. Tchau, tchau.